E aí, tudo bem, galerinha? Sejam bem-vindos de volta. Espero que todos estejam no conforto dos seus lares, com muita saúde, muita paz, muita tranquilidade. E nós daremos continuidade de forma remota na unidade conseguinte do livro, onde a abordagem principal é sobre as estruturas populacionais, tá? E espero que vocês complementem o conhecimento pesquisando mais, né, sobre qualquer termo que vocês tenham dúvidas aqui. E, professor, eu tive dúvida naquela fala sua, no trecho tal. Eu já postei para vocês em nossa plataforma de conversa lá, o meu e-mail pessoal, para que a gente tenha uma interação maior. Então, sobre as faixas etárias de uma população, né, o conhecimento da distribuição dos habitantes por idade, por sexo, por população que trabalha, né, dividida pelos setores econômicos, que também é conhecido como população economicamente ativa ou inativa, ou não ativa economicamente, pode revelar dados importantes sobre a realidade socioeconômica do país. Isso vai mostrar e vai dar um espelho da realidade econômica em que o país está vivendo. E ao analisar uma população, informação importante, ao analisar uma população, consideramos três grupos ou faixas principais. Quais são estes três grupos ou faixas principais? Quando a referência é a análise populacional: jovens, adultos e idosos. Quem está enquadrado na população jovem, né? Quem está enquadrado nessa faixa, nessa estrutura? Os que estão entre 0 e 19 anos. De 0 a 19 anos, ou desde o nascimento até os seus 19 anos de idade, né, que passa aí pela maioridade, é considerado a população jovem, para efeitos, né, de grupos e faixas etárias, para efeitos de análises populacionais, ok? De 20 a 65 anos é considerado adulto. Acima de 65 é considerado idoso, ok? De 0 a 19, jovem. De 20 a 65, adulta, população adulta. Acima de 65, população idosa. Ok? Então, isso para efeitos, né, de análises populacionais. A análise etária de uma população, ela é importante pelas implicações que a predominância de uma ou outra faixa pode trazer. Vantagens ou preocupações para o planejamento econômico do país também. Uma população com elevada taxa de crescimento demográfico, por exemplo, terá maior número de jovens e crianças, né? Por outro lado, países que crescem pouco e têm aumento negativo da população apresentam muitos idosos em suas populações. Todas essas diferenças se refletirão também na formação da população ativa, né? Ou a PEA, na expectativa de vida também e nas necessidades do mercado de trabalho. Até alguns anos, podíamos afirmar que os países desenvolvidos possuíam elevada porcentagem de adultos e que países subdesenvolvidos, como o Brasil, eram as nações dos jovens. Hoje, o perfil demográfico do nosso planeta ele mudou, consequência do aumento da expectativa de vida e da diminuição das taxas de natalidade. Taxa de natalidade é a taxa de crianças nascidas, né? É a taxa de nascimento. Então, segundo a ONU, né? Organização das Nações Unidas, em seu relatório
que foi denominado de Perspectivas da População Mundial. É interessante, se você quiser se aprofundar mais, pesquise aí. O número de jovens com menos de 25 anos cresceu rapidamente nas últimas décadas. Em 2015, os 3,1 bilhões de pessoas dessa faixa etária representavam cerca de 42% da população mundial total. África, Ásia e América Latina, além do Caribe, possuíam cerca de 90% dos jovens do mundo. 1,7 bilhão de crianças de 0 a 14 anos e 1,1 bilhão de jovens de 15 a 24 anos. Na África, as crianças com menos de 15 anos, elas somavam 41% da população no ano de 2015. E os jovens com idade de 15 a 24 constituíam 19%. Embora os níveis de fertilidade global, fertilidade, natalidade, embora os níveis de fertilidade global apresentem projeções de declínio, a estrutura populacional dos países da África e da Ásia assegura que o número de jovens continuará a crescer e atingirá 3,4 bilhões em 2050. Beleza? Fornecer às gerações jovens cuidados de saúde, educação, oportunidades de emprego, incluindo os mais pobres, é um dos principais focos do desenvolvimento. Então, a população global, queridos, ela está envelhecendo. Está envelhecendo o quê? À medida que a fertilidade declina e a expectativa de vida humana aumenta. Cada ano que passa, a expectativa de vida da população mundial ela tem aumentado. Há tempos atrás, a expectativa de vida na África era de 34, 32 anos de idade, 35, 36 anos na África. Há tempos atrás, a expectativa de vida no Brasil era de 60, 65 anos. Hoje a expectativa de vida no Brasil já passou dos 75 anos de idade. Você acredita? Então, a população global ela está envelhecendo. Está envelhecendo à medida que a fertilidade declina e a expectativa de vida aumenta. Em 2015, no ano de 2015, 12% da população, e hoje nós somos, quando a gente fala de população total absoluta, nós já passamos dos 7 bilhões de pessoas em todo o planeta. Nós já passamos dos 7 bilhões de pessoas em todo o planeta, espalhados pelos 6 continentes que nós temos aí povoados. Então, em 2015, 12% da população ela tinha 60 anos ou mais. O número de idosos está crescendo a uma taxa anual de 3,3%. E isso é mais rápido do que qualquer outra faixa etária. Então é a faixa que mais cresce. A faixa dos que têm mais de 60 anos. Devido a uma projeção de redução da fertilidade, o envelhecimento da população continuará a níveis elevados em escala global. E em 2050, 22% da população total, quando fala de população total, é dos mais de 7 bilhões de pessoas que somos, 22% da população total, ou 2,1 bilhão de pessoas, terá 60 anos ou mais. Atualmente, a Europa tem a porcentagem mais elevada da população idosa, com cerca de quantos por cento? 24% da população. Mas o envelhecimento rápido também ocorrerá em outras partes do planeta, não é só na Europa não. Até 2050,
Todas as principais áreas do mundo, com exceção da África, terão quase 1/4 ou mais de suas populações com mais de 60 anos. Acreditem? Os países precisam antecipar e planejar o envelhecimento da população. Para quê? E assegurar o bem-estar das pessoas idosas, no que se refere à proteção dos direitos, né, dos seus idosos. A segurança econômica, quando se fala segurança econômica, é o que todo mundo tem que aposentar um dia, né? Se viver até a idade de aposentadoria. Por isso das reformas de previdência, né? Né? Então os países precisam assegurar o bem-estar, assegurar a economia, né? Assegurar a proteção do direito dos idosos, a segurança econômica, os serviços de saúde adequados. Então, hoje é necessário toda uma preocupação em cima desse assunto, da questão de população. Os 5 países com a população mais idosa em 2015, você sabe quais foram? Os 5 países com a população mais idosa, né, ou mais velha, em 2015, há 5 anos atrás. Primeiro foi o Japão. Segundo, a Alemanha. Terceiro, Martinica. Quarto, Itália. Quinto, Portugal. Então, Japão, Alemanha, Martinica, Itália e Portugal. Foi a lista dos top 5 dos países com as populações mais velhas no ano 2015. E tem uma estimativa aí de que em 2050 essa lista será encabeçada, a lista dos 5 países com as populações mais velhas. A China, segundo lugar Coreia do Sul, terceiro lugar o Japão, que cai do primeiro para o terceiro lugar, quarto lugar a Bósnia e Herzegovina e o quinto lugar Singapura. Então só o Japão irá se manter nessa lista, correto? Então, em 2050 existe uma projeção, né, de que China, Coreia do Sul, Japão, Bósnia e Herzegovina, Singapura encabeça aí a lista de top 5 das populações mais velhas do planeta, né? E você sabe quais são os 5 países que têm as populações mais jovens no ano de 2015? No ano de 2015, olha, os 5 países com as populações mais jovens. Primeiro lugar, Níger. Segundo lugar, Uganda. Seguido de Chad, Angola e Mali. E a projeção da população mais jovem para 2050 é de Nigéria, Somália, Angola, Zâmbia e Mali. Ok? Então, eu te dei aí, né, duas listagens, os 5 países das populações mais idosas, mais velhas, em 2015 e a projeção de 2050, e os 5 países com a população mais jovem em 2015 e 2050, sendo a projeção. De modo geral, as pessoas estão vivendo mais e melhor. Dessa forma, os idosos contribuem com sua experiência para assumir papéis importantes no mercado de trabalho. São muitos aposentados, né, e estes aposentados ainda estão em plena atividade. Eles não param, se aposentam, mas continuam, porque ainda estão com uma vitalidade, né, ainda estão sãos. Ok? No próximo vídeo nós veremos sobre os gêneros da população.